fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro, é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é o wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria. Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa-alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesebrough, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias.
Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo, porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. A pizza mais cara que você pode comprar custa cerca de $12.000. Só pode ser cozida por 3 chefes em sua casa e leva 3 dias inteiros para ser feita. Será que os chefes têm que ficar hospedados no quarto de visitas? No Antigo Egito, os trabalhadores eram pagos com comida, recebiam rabanete, cebola e alho como parte de seu salário. Essas plantas eram conhecidas por suas propriedades antibacterianas até então, o que as tornava bastante valiosas. Embora a cor mais popular da couve-flor seja branca, ela também existe nas variedades verde, laranja e roxa. Essas são mais difíceis de cultivar do que a branca, mas não são muito diferentes nos outros aspectos. Quanto ao número total de variedades de couve-flor, existem várias centenas. Para saber facilmente quão frescos estão os ovos, coloque-os em uma tigela de água. Um fresco afundará rapidamente, enquanto um podre flutuará. Ei, o último a chegar no fundo é um ovo podre! A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos, mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho,
Tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, é 73% de água, e o mesmo acontece com o coração. É por isso que, se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra há 7.000 anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo, para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos, e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem 2 ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos um movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a 2 toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico.
Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência: cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. O telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos, são seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios, chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, e os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Por que o mito de que os cães são daltônicos é tão amplamente aceito? Os cachorros veem cores, mesmo que tenham um espectro mais limitado do que nós. Eles enxergam muito bem o azul, o amarelo e o violeta. Mas é difícil para eles diferenciar entre laranja, vermelho e verde. Então, se você quiser redecorar a casa do seu cãozinho, talvez deva optar por tons de roxo e azul. Animais, plantas e humanos. Estamos todos realmente conectados e temos traços em comum, pois todos evoluímos do mesmo micro-antepassado. Este seria o ancestral original do nosso planeta. Luca. Ele representa o último ancestral comum universal, que é um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar sua memória. Digamos que você queira ouvir uma história e ver o quanto consegue se lembrar. Estudos mostram que, se fechar os olhos e descansar 15 minutos, você se lembrará melhor dela. Esta é uma boa técnica para quando se está estudando ou tentando se lembrar de alguma informação chata. Aquele cantinho rosa do olho é, na verdade, o remanescente da terceira pálpebra. Todos nós temos essa membrana misteriosa. A terceira pálpebra é muito mais notável em certos mamíferos e aves, pois protege os olhos da poeira. Mas, para os humanos, esse tecido não tem nenhum significado particular. Então, os cientistas acreditam que eventualmente iremos perdê-lo. Quando as batatas são expostas a muita luz, elas geralmente ficam verdes, seja em uma fábrica, no armazenamento ou no campo. Isso acontece porque elas começam a formar clorofila, o pigmento que dá a cor verde às plantas. Então, quando você vir salgadinhos de batatas fritas verdes, significa que eles foram feitos com uma dessas batatas que foram expostas à luz por mais tempo. Mas só porque algumas batatas fritas verdes foram parar no pacote, não significa que você deve comê-las. Como se vê, as partes verdes das batatas e dos salgadinhos não são boas para você. Não vai acontecer nada se você comer 1 ou 2 desses salgadinhos de batatas fritas verdes. Mas se comer demais, poderá sentir algum desconforto. Apesar do nome, algumas laranjas não são cor de laranja. Algumas inicialmente contêm grandes quantidades de clorofila, o que deixa este cítrico primeiro com a cor verde. À medida que vai amadurecendo, a clorofila desaparece lentamente conforme a fruta é exposta a temperaturas frias. É quando ela fica com a cor laranja. Mas é também por isso que, em áreas quentes em todo o mundo, as laranjas permanecem verdes. Se você encomendou algo pequeno da Amazon, como uma caneta, um único livro ou outra coisa, pode acabar recebendo o item em uma caixa que parece grande demais para ele. Isso não é um acidente, nem algo aleatório. É por causa do complexo algoritmo de envio deles. Ele leva em consideração o tamanho dos outros pacotes que vão para o mesmo local, bem como o tamanho do veículo de transporte. O item pequeno ganha um tamanho de caixa que se encaixa no espaço dentro do veículo, junto com as demais embalagens, e evita que elas deslizem. O físico e inventor Percy Spencer descobriu as micro-ondas por acidente. Ele estava construindo um magnetron para alguns de seus equipamentos de radar. Em determinado momento, percebeu que a barra de chocolate que tinha no bolso começou a derreter. Ele ficou curioso sobre o que aconteceria a seguir. Então, direcionou as micro-ondas para ovos, que explodiram, e para pipocas, que estouraram. Foi assim que ele descobriu uma ótima ferramenta para aquecer alimentos que consomem menos energia do que um forno convencional. Em sua versão original, o produto, parecido com a argila que hoje chamamos de massinha de modelar, era um limpador para papéis de parede. Ela foi inventada e vendida com o propósito de remover a fuligem desses papéis. Na época em que apareceu pela primeira vez no mercado, você só conseguia comprá-la na cor branca, mas depois, quando começaram a vendê-la como brinquedo, foi produzida em amarelo, azul e vermelho.
Hoje você pode obtê-la em mais de 50 cores diferentes. O plástico bolha tinha um propósito um pouco diferente no início. Ele era para ser papel de parede. Na década de 1950, quando surgiu pela primeira vez, 2 engenheiros decidiram colar 2 cortinas de chuveiro juntas. Foi assim que eles prenderam pequenas bolhas de ar entre elas. Eles estavam tentando criar um tipo de papel de parede texturizado, mas não deu certo. Alguns anos depois, a IBM teve que enviar alguns processadores de dados e precisava de algo para protegê-los. Foi quando surgiu o fenômeno do plástico bolha. Um estudo mostrou que apenas 1 minuto estourando plástico bolha é tão calmante quanto uma massagem de 30 minutos. Por que os ventiladores não resfriam o ar? Você pode colocar um termômetro na frente de um e escolher a velocidade turbo, mas a temperatura não diminuirá. De fato, a temperatura pode até subir se você deixar o termômetro próximo às peças dele, graças à corrente elétrica. O ventilador não resfria o ar, mas resfria você ou qualquer outro objeto que tenha água dentro. Ele melhora a circulação de ar em um espaço fechado e, além disso, acelera a evaporação, o que torna os líquidos, incluindo o suor da sua pele, um pouco mais frios. Você notou que as tampas das canetas têm um pequeno orifício na parte superior? A princípio parece aleatório, mas na verdade serve para salvar vidas. Se você engolir acidentalmente esta tampa, o orifício garante que você possa continuar respirando, pois suas vias aéreas não serão completamente bloqueadas. Se você observar mais de perto o céu noturno, verá estrelas em diferentes formas e tamanhos. O branco é a cor mais predominante, é verdade, mas elas brilham em tons de vermelho, azul e amarelo também. Mas você não verá uma estrela verde. Não é que as estrelas não emitam luz verde. O fato é que nossos olhos não as veem assim. As estrelas variam suas cores quando queimam em diferentes temperaturas. As mais quentes parecem azuis, enquanto as mais frias parecem queimar em tons de vermelho. Mas todas brilham em várias cores. Elas emitem diferentes comprimentos de onda de luz que representam várias partes do espectro de cores. Não podemos perceber todos esses comprimentos de onda separadamente. Vemos apenas o comprimento de onda de luz dominante, o que significa a cor dominante. Assim, estrelas de calor médio emitem fótons verdes na maioria dos casos, mas simplesmente não parecem verdes. Quando tentamos processar algo que gera muitos fótons vermelhos, verdes, azuis e amarelos ao mesmo tempo, nossos olhos veem como branco. Essa é a mesma razão pela qual estrelas de temperatura média, como o nosso Sol, parecem brancas para nós. Por que piscamos? Para umedecer e limpar o olho, com certeza. Toda vez que você fecha as pálpebras, as glândulas lacrimais secretam uma substância salgada que varre a superfície ocular. Isso leva embora, então, todas as minúsculas partículas de poeira e também lubrifica as partes expostas do globo ocular. Costumamos piscar a cada 4 a 6 segundos, a menos que os olhos estejam mais irritados. Nesse caso, piscamos com mais frequência para mantê-los úmidos e limpos. Mas não apenas isso, piscar também ajuda nosso cérebro a descansar. Ele tem que processar tantas coisas o tempo todo, então é justo dar uma pausa de vez em quando. Então, piscar resgata nosso cérebro cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Quando fechamos os olhos, ajudamos nosso cérebro a desligar e fazer uma pausa mental muito curta, mas ainda assim eficaz. É por isso que piscamos mais quando estamos no meio de uma tarefa que exige alguma atividade mental séria. Por que temos unhas? Elas geralmente são feitas de um tipo específico de proteína encontrado nos pelos, cabelos, garras e cascos, chamado queratina. E, ao contrário das garras, as unhas são chatas e largas. Por isso são mais eficazes para proteger as pontas dos dedos dos pés e das mãos de possíveis lesões. Elas não apenas protegem as áreas sensíveis, como também fornecem um suporte rígido para que você possa pegar e separar pequenos objetos com mais facilidade. Como você pegaria uma pecinha de quebra-cabeça ou tiraria o adesivo daquele seu suporte sem unhas? Seria quase impossível sem o uso de ferramentas adicionais. Grandes símios e macacos também usam os pés para tarefas tão delicadas. Os primatas provavelmente desenvolveram unhas, pois precisavam de ajuda para tarefas simples como agarrar galhos com força e remover carrapatos. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são bagas. Para ser classificada como uma baga, a fruta teria que ter 3 camadas, uma externa protetora, uma carnuda no meio e, por fim, uma parte interna onde pode-se encontrar as sementes. Além disso, a planta deve vir de uma flor com apenas um ovário e ter 2 ou mais sementes. Então, por esse critério, oxicocos e mirtilos são bagas, juntamente com mais algumas plantas que você não esperaria estar nesta categoria, como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e até pimentas. Você provavelmente já ouviu falar que seus ouvidos e nariz são aquelas partes do corpo que nunca param de crescer. Isso acontece por causa dos efeitos das alterações da pele e da gravidade. Outras partes do corpo mudam da mesma forma, mas você não pode ver tão bem quanto consegue ver o que está acontecendo com seu nariz e ouvidos.
Um tubarão gigante aterrorizou os oceanos há cerca de 20 milhões de anos. Por 13 milhões de anos, essa fera de 60 toneladas dominou as águas quentes do nosso planeta. No entanto, alguns acreditam que o megalodonte ainda viva nas partes mais remotas e profundas dos oceanos. É um dia quente de verão. Parece lógico dar um mergulho no mar. Você está boiando de costas completamente relaxado. Seus olhos estão fechados e a respiração é uniforme. A água está agradavelmente fresca em torno do seu corpo. Uma brisa leve está tocando seu rosto. Você se sente calmo o suficiente para cochilar. De repente, algo bate na sua perna, interrompendo a sua breve soneca. Você começa a se debater até ficar cara a cara com um perigo invisível. Felizmente, tudo o que você vê são algumas barbatanas facilmente reconhecíveis e carinhas fofas e sorridentes. Ufa, são apenas golfinhos. Acho que você tem sorte de conhecê-los na